Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um programa Negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET, por todas as plataformas digitais e também através do ecossistema do Mais 7 IPO. E hoje o meu convidado é o advogado Vinícius Bondan. Seja muito bem-vindo, meu caro amigo Vinícius, para o programa de hoje, sendo que o tema que nós vamos falar é gestão de estratégias nas empresas. Boa noite. Boa noite, Jorge. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui contigo. E boa noite especial aos telespectadores da Vale TV. Tenho certeza que vai ser um programa diferente e com muito conteúdo relevante. Tu sabe que qualquer empresa tem lá, um dos seus objetivos é buscar um melhor posicionamento no mercado, né? E eu sei que tu é muito dedicado a esse assunto. E eu queria saber, porque o tema é estratégia de empresas, o que é uma gestão estratégica numa empresa e como se aplica? Jorge, a gestão da estratégia é uma disciplina da gestão empresarial que eu particularmente sou entusiasta. Acho que o pensamento estratégico ele é o que acaba nos viabilizando obter mais com menos, né? A gente ser mais assertivo, a gente ser mais produtivo, mais efetivo. E a gestão da estratégia nada mais é do que um conjunto de ferramentas, princípios e metodologia que permite à empresa definir uma estratégia e conseguir aquilo que é o essencial, que é a execução da estratégia. Porque a gente fala muitas vezes da importância de ter uma estratégia, mas o principal ponto, né, para todas as empresas, para todos os empreendedores, tá mais relacionado a gente conseguir executar uma estratégia, não é a qualidade da estratégia em si. Porque, via de regra, todos têm uma estratégia, mesmo que ela não esteja adequadamente documentada ou não esteja tão clara, né, para todos os stakeholders ou para todos os colaboradores daquela organização, ela existe. Né? E o ponto central muitas vezes acaba sendo a questão de executar a estratégia com disciplina e tornar isso um processo, né? Em que a gente tem inclusive a melhoria contínua desse processo. Até porque, né, Vinícius, me corrige, muitas vezes, sim, as empresas têm estratégia, o problema é que a estratégia está só na cabeça do gestor. Também tem essa coisa, porque aí fica mais difícil ainda, né? Essa questão também que é muito relevante, porque comunicar a estratégia, né? Quanto maior a organização, mais difícil, mais desafiador esse processo. E aí que entra a importância de uso de determinadas ferramentas, né? Como o Balance Scorecard, até mesmo a filosofia organizacional, que é a questão da missão, visão, valores, e que é algo que em determinado momento foi muito apropriado pelo marketing, né? E não que haja problema nisso, pelo contrário, é fundamental que o marketing também se aproprie disso. Mas também é muito importante para as organizações entenderem que, por exemplo, a filosofia organizacional, ela não é algo essencialmente do marketing. Ela é o alicerce, a identidade e que, portanto, orienta toda a estratégia daquela organização, né? A missão, por exemplo, que é a que traz, vamos dizer assim, o que traz a essência daquele negócio, a proposição de valor, enfim, o que o negócio para que ele veio ao mundo, além de trazer rentabilidade para os detentores do negócio, né? Isso, por exemplo, acaba orientando de forma central a estratégia, a visão, os valores corporativos, né? Olha que coisa importante que é isso. Então, infelizmente, houve em algum momento um processo de banalização, mas é muito importante a gente retomar isso, esses alicerces, né? O uso de mapas, mapeamento ambiental, como matriz SWOT, enfim. Todas essas ferramentas que em uma determinada metodologia vão gerar um mapeamento da estratégia que vai facilitar, inclusive, essa questão que tu bem trouxeste, que é essa questão de comunicar a estratégia em todos os níveis da organização. Olha, tu sabe, Vinícius, que um dos propósitos aqui do programa Negócio, a gente conversa com muita gente, pessoas, empreendedores de diversos segmentos, de níveis de faturamento distintos, mas todo mundo tem as suas dores e não são muito diferentes a cada uma delas, né? E a ideia
que eu tenho pelo programa é justamente nesse bate-papo que a gente começa a ter agora, é mostrar que mesmo com as dificuldades, se bem aplicado, os erros são menores, né? Exatamente. Segue em frente. Eu acho que exatamente isso. Eu acho que culturalmente no Brasil as coisas estão mudando, né? Eu acho que a gente está se apropriando mais de temas da gestão, a gente está tornando a forma de gerir negócios cada vez mais técnica. Isso está, vamos dizer, permeando por negócios de porte médio e pequenos. Porque as grandes empresas, elas sempre tiveram acesso a executivos com alto nível técnico, uma formação, profissionais altamente qualificados, enfim. E o problema é que os pequenos e médios negócios, eles via de regra, eles se estabelecem por um empreendedor apaixonado e que é muito bom em alguma coisa, né? Então a atividade fim, ela nunca é o problema dos negócios via de regra, né? Quem faz um produto, quem presta um serviço, acaba indo para aquele negócio porque faz isso muito bem e faz com paixão. Então aquele produto e aquele serviço, via de regra, tem uma qualidade, no mínimo, razoável para um padrão de mercado, né? Quando não é elevadíssimo. Agora, a questão da atividade meio, a questão de fazer a gestão, de como gerir o negócio, eu acho que é sempre um ponto muito crítico, principalmente dos pequenos e médios negócios. Às vezes até mesmo dos grandes, né? Mas justamente esse momento que a gente vive no Brasil de trazer mais conceitos da gestão, de profissionalizar, tornar a gestão mais técnica, isso tem feito a gente melhorar muito a efetividade, o retorno e o resultado que a gente obtém. Acha que isso também, Vinícius, passa porque tu bem colocaste, a pessoa é boa numa coisa e ele vai empreender pequeno. Ele vai empreender, vai montar o seu negócio, ele sabe efetivamente fazer aquilo ali. O problema é que muitas vezes ele vem toda a família junto, porque ele montou um negócio, ele passou a ser dono do negócio. E aí vem essa coisa que tu está dizendo da gestão, porque tem que separar muito bem isso aí, porque senão geralmente não dá certo, né? Eu costumo dizer que, independentemente de ser da família ou não, de ser dono do negócio ou não, um executivo no negócio, ele precisa ter, no máximo, o mesmo custo que um gestor profissional naquela área teria. Porque senão a gente já está perdendo produtividade. A gente já está encarecendo a nossa despesa operacional. Falando do ponto de vista técnico. E isso é uma coisa muito comum, porque para começo de conversa, os empreendedores acabam confundindo conceitos simples como, por exemplo, prolabore e lucro, que não são a mesma coisa, né? O prolabore, por exemplo, é a remuneração daquele proprietário do negócio pelo trabalho que ele desempenha no negócio, né? Já o lucro é o retorno daquele capital. Da mesma forma que a gente tem retorno num CDB, um retorno pré-fixado ou pós-fixado, enfim, a gente sabe quanto vai retornar, o negócio é a mesma coisa, a gente está aplicando capital no negócio e aquele capital ele precisa retornar. Então esse é o lucro, né? É a última linha do negócio. Já o prolabore seria equiparado a salário. Os empreendedores muitas vezes não conseguem distinguir esses conceitos e aí a gente começa a ter problemas, né? A gente começa, por exemplo, a ter um proprietário de um acionista, um cotista de uma sociedade, né, mercantil, recebendo um prolabore muito acima de mercado. E aí, por exemplo, nesse caso, faria muito mais sentido trazer um executivo profissional para fazer a gestão do negócio, né? Então é muito importante ter clareza isso. A questão familiar, então, nem se fala, né, Jorge? A própria sucessão empresarial é um problema muito central hoje nos negócios. A gente enxerga empresas muito bem-sucedidas que enfrentam uma dificuldade muito grande na hora de fazer a transição de uma geração para outra. Sim. Né? Vinícius, a gestão estratégica empresarial, o que ela envolve? Objetivos? A primeira coisa, eu acho que sempre, eu particularmente gosto de trabalhar muito, a gente trazer voltar um pouco às origens, né? Discutir um pouco a filosofia organizacional, avaliar qual é a missão daquele negócio, qual é a visão, quais são os valores corporativos daquele negócio, porque isso é uma coisa que é curioso, a gente acha que todo mundo tem clareza e quando tu começa a discutir isso, muitas vezes a gente nota que o próprio empreendedor não tem clareza em relação a isso, qual é a missão do negócio. Eu entendo. E aí a questão da falta de propósito é uma coisa muito importante, porque, claro, o negócio tem que trazer rentabilidade, mas qual que é o propósito daquele negócio? Por que aquele negócio existe? Então, quando a gente começa a resgatar esses conceitos iniciais, a gente começa a entender qual a filosofia do negócio,
qual é que é a missão, o propósito daquele negócio, de onde ele vem, para onde ele vai e com que valores ele quer fazer isso, né? Num segundo momento, e esse processo é um processo muito rico, porque ele é um processo que ele gera uma discussão e ele gera clareza em relação a coisas que muitas vezes não tinham ficado até aquele momento claras. E essa discussão é gerada por quem? Essa discussão é sempre pela alta direção, né? A alta direção do negócio, os acionistas do negócio, os controladores do negócio, né? E pelo pequeno e médio? O sócio administrador, né? Aquele proprietário das cotas, enfim, da sociedade. Na verdade, né? eu estou te fazendo essas perguntas justamente porque a gente precisa colocar em todos os ambientes, né? Perfeito. E realmente, então, não para eu ficar te testando aqui, ó, e isso e aquilo, as perguntas são muito claras. É extremamente relevante a pergunta. Porque realmente o que a gente sabe de que são mais de 3.800.000 empresas que nascem no Brasil anualmente. Então, tu imagina se não tiver um pingo de coorganização, afadado a terminar. E a gente sabe que isso acontece também. Isso. Mas o ambiente competitivo, quando a gente fala, porque quando o cara está iniciando um negócio, aí vamos pensar, o cara já tem um negócio, ele quer partir para uma estratégia, mas ele sabe que ele quer chegar no lugar, mas também não consegue avaliar o ambiente que ele está entrando para poder largar o produto dele. Tudo isso também está dentro dessa discussão da gestão de estratégia. Perfeito. E depois que consegue mapear essa filosofia organizacional, proposição de valor, enfim, todos esses elementos que são pilares do negócio, a gente entra num segundo momento em que a gente tem exatamente isso, que é uma análise de ambiente interno e externo. Então, eu particularmente acho que eu não gosto de inventar, eu gosto de utilizar ferramentas que são consagradas. Eu acho que a gente não precisa inventar a roda, a gente precisa usar a roda de forma inteligente e efetiva, né? Então, particularmente, gosto muito da análise SWOT, da matriz SWOT, que é aquela tradicional, analisa as forças e fraquezas internas, né, oportunidades e ameaças no âmbito externo. Com base nisso, a gente consegue ter uma clareza do cenário e principalmente das fraquezas, que eu acho que é o mais importante, a gente ter noção das fraquezas para conseguir trabalhar elas, desenvolver, mitigar essas fraquezas e tornar elas forças, né? Então, fazendo essa análise SWOT, aplicando uma matriz Gucci, uma coisa bem interessante também, a matriz Gucci ela é uma ferramenta que prioriza tudo aquilo que foi identificado na matriz SWOT. Então, a gente classifica todas as forças de acordo... utilizando a matriz Gucci é aquela que é gravidade, urgência e tendência, né? E no final ela gera uma pontuação. E aí classifica pela pontuação para dar prioritário. Qual é que é a força prioritária a cuidar para conservar? Qual é que é a fraqueza prioritária que a gente precisa trabalhar e mitigar e diminuir a exposição que a gente está em relação àquela fraqueza? Vinícius, podemos continuar depois do intervalo? Claro que sim. Porque eu acho que agora nós pegamos um caminho aí, vai ser muito bacana. Está esquentando. Fique conosco porque nós já voltamos. Óptica Ponto de Vista e Lentes Zeiss. Confeccionamos lentes personalizadas porque o nosso desejo é fazer você enxergar melhor. No Calçadão de Novo Hamburgo. Venha nos visitar. Voltando para o programa É Negócio desta noite, tendo como convidado o advogado Vinícius Bondan, e nós estamos falando algo que é uma dor para a maioria das empresas, principalmente as pequenas e médias empresas. Fazer a gestão de uma estratégia que foi pensada, foi montada e que depois, passado um tempo, que aquela motivação toda acaba se perdendo, vai para uma gaveta. Isso acontece muito, hein? Isso é o que mais acontece, Jorge. Porque esse é o grande problema, né? Eu acho que uma parte significativa dos empreendedores que estão assistindo o programa devem ter em algum momento entrado em contato com algum nível de planejamento estratégico. Se tornou até uma expressão que carrega até um certo preconceito. É uma coisa para um consultor vender e justamente isso. Quando termina, consome horas de trabalho, termina, acaba indo para uma gaveta, porque é algo tão complexo que é muito difícil executar. E acho que, de novo, isso inclusive tem literatura, pesquisas nesse sentido. O problema da estratégia, claro que quanto melhor a estratégia, melhor. Mas o problema da estratégia ele é essencialmente um problema de execução.
Não é um problema de ter ou não ter uma estratégia ou ter uma estratégia boa ou ruim. Como é que resolve o problema da execução? Aí que entra a conclusão desse processo, né? Porque assim, a gente encontrar a ferramenta adequada para mapear a estratégia e conseguir comunicar ela de forma efetiva e acompanhar a execução, viabilizar esse processo contínuo de acompanhar a execução é essencial. Então, nisso entra o Balance Scorecard, que é uma ferramenta que estabelece a estratégia em 4 perspectivas, e essas perspectivas elas estão conectadas numa relação de causa e efeito umas com as outras. Desde a perspectiva financeira, que é a estratégia em nível mais elevado, passando pela perspectiva dos clientes, que é o que vai gerar essa perspectiva financeira, abaixo uma perspectiva de processos estratégicos dentro do negócio, que é o que vai atingir a proposição de valor nos clientes, e no nível mais fundamental as pessoas e a infraestrutura, que é o que vai viabilizar e executar esses processos estratégicos com efetividade, com qualidade, com eficiência, né? Então a gente utiliza essa ferramenta, nessa ferramenta a gente consegue ter muito claro em cada uma dessas perspectivas qual é o objetivo, né, a ser atingido, e isso torna muito mais fácil a gente acompanhar depois a execução e o principal, saber se a gente está ficando quente ou frio em relação à perseguição desse objetivo, a alcançar o objetivo, né? E claro, depois do BSC é muito importante a gente desdobrar isso em nível mais tático e mais operacional, né? Por exemplo, a gente tem um plano de ação em que a gente desdobra esses objetivos estratégicos em ações e que vão ser atribuídas a membros da equipe. Então, qual é a ação, quem é o responsável e qual é o prazo para isso ser executado, né? A matriz 5W2H que se fala, até ela pode ser encurtada, uma coisa mais simples. Quem e qual o prazo eu costumo trabalhar. E aí essa é a função do gestor executivo, né? Hoje se fala muito em CEO, né? Diretor executivo, enfim, e se fala muito pouco em qual é a função desse profissional. Esse profissional, ele só tem uma função, é botar a estratégia embaixo do braço e assegurar que ela seja executada, né? E isso é uma coisa muito poderosa, porque quando a gente consegue ter uma estratégia simples, com uma comunicação efetiva entre todos que fazem parte da organização, seja num nível mais elevado, seja num nível mais básico, né? E quando a gente tem disciplina, e inclusive alguém incumbido de tornar isso um processo permanente, aí começa a dar certo a execução da estratégia. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta. Tá tudo lindo e bonito no livrinho, tá? Isso que tu estás dizendo. Mas dentro desse movimento todo aí tem as adversidades, as complicações do dia a dia, aquele produto que faltou, que não foi entregue no momento certo, que a expedição não conseguiu colocar. Isso aí eu acho que dá uma confusão. E aí como é que fica, hein? Como é que tu diz assim, bom, agora mexeu tudo, vamos de novo organizar? Porque isso acontece muito também, né, ô Vinícius? Isso acontece o tempo inteiro. Pois é, aí tu vê, o cara verdade, tá tão entusiasmado de fazer um negócio certo. Não há certo. situação em que não aconteça, né? E eu acho que a gente tem que ter, primeiro, eu acho que a gente tem que ter entendimento de que empreender, eu sou apaixonado por empreender, mas não é 100% agradável o tempo inteiro, porque tem uma parte de transpiração muito importante. Então é muito importante a questão da disciplina, e mais do que a disciplina, porque não é só uma questão de força de vontade, né? É uma questão de processo. A gente tem que tornar isso processo de negócio. Só que até isso virar processo de negócio, é mais ou menos aquele negócio lá do poder do hábito, de que a gente começa a fazer e aí leva não sei quantos dias para virar um hábito. E aí depois que vira um hábito as coisas ficam mais fáceis, né? O processo é a mesma coisa, porque isso a gente pega o hábito em nível da pessoa, se a gente passar isso para um nível organizacional, a gente tem a questão do processo e o que impede, que é a cultura, ou potencializa, né? Então, para a gente começar a instituir processos, a gente tem que atuar no nível da cultura. E a cultura é uma coisa que tu constrói dia após dia. Essa coisa amorfa que o empreendedorismo e a gestão falam hoje da questão da cultura corporativa, né? Isso é a essência. Voltando lá para os valores, lembra? Os valores corporativos lá na filosofia organizacional, eles viram cultura. E quando a cultura ela aponta no caminho de, por exemplo, fazer a gestão da estratégia por meio de um processo contínuo, né? Que tem a melhoria contínua,
Cara, é tentativa e erro. E precisa ter patrocinador, né? Todo processo precisa ter o patrocinador. Então o dono do negócio tem que patrocinar esse negócio. Entende? E não vai ser assim, ó. Eu falei pra... A gente sabe na nossa empresa, né? Não é falar e aí automaticamente todo mundo faz. Tu tem que falar, tu tem que corrigir, tu tem que, dia após dia, patrocinar aquilo, bancar aquilo e dizer, olha, eu acredito nisso, acredito que isso é bom para a organização, nós temos que apontar para esse caminho. Então, Jorge, a tua pergunta é a mais comum, não é fácil, claro que não é. É uma questão da gente ter determinação, de tornar isso processo e dia após dia fazer isso ser implementado e fazer a melhoria contínua, porque a gente começa de um jeito e a tendência é melhorar. Porque a gente vai fazendo, tudo que a gente faz dia após dia vai melhorando, né? E aí, claro, qual é que é o ponto? Tá todo mundo por aqui com o operacional. Até mesmo o dono, até mesmo o CEO, né? As demandas operacionais é aquilo, o operacional escraviza, a gente fala na gestão, né? Sim. E de fato ele escraviza. Mas se a gente quer ter resultados mais qualificados, a gente precisa entender o que a gente pode minimamente deixar de lado da operação para a gente reservar um pouco de tempo para cuidar da estratégia. Porque esse é o ponto. E não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo estava fazendo. Eu imagino que não é fácil. Mas essa é a chave, assim, para a gente maximizar desempenho. Não tem outra. A gente tem que deixar um pouco o operacional de lado e começar a concentrar um pouco de tempo na estratégia. Eu estava te ouvindo ali, logo no início, ali, o quanto tu valoriza missão, visão, essa coisa toda, da importância que isso tem dentro de uma organização. Porque é de uma cultura, as pessoas falam muito isso, é aquele quadrinho que está lá, chega na empresa, missão, visão, ninguém entende nada do que está escrito ali. A grande maioria não sabe. Uhum. Mas a força que tem, né? Eu estou vendo que tu está trazendo isso com muita força. É o alicerce. É o alicerce, mas a grande maioria das empresas, eu vou te dizer que está lá, tu chega na recepção, nossa missão, nossos valores, mas ninguém dos colaboradores está sabendo o que quer dizer aquilo ali. É um pouco daquele estigma do planejamento estratégico, né? De que o planejamento estratégico não é efetivo, de que é uma coisa que o consultor ganha para fazer um planejamento e ele nunca é executado, ele vai para a gaveta, ele não produz transformação na realidade. Porque as coisas elas têm que produzir transformação na realidade, senão elas não servem, né? Mas, Vinícius, e tu que está vivendo assim bastante aqui na nossa região, eu sei que tu está te dedicando bastante a isso, como é que tu está vendo aqui na nossa região esse movimento, as empresas pequenas, médias, elas estão cada vez mais atentas a essas necessidades? Eu vejo assim, Jorge, um movimento muito promissor, né? Vamos dizer assim, a questão de uma década atrás, a gente nem falava muito em empreendedorismo. É uma coisa que a gente já fala muito mais hoje, né? Empreendedorismo meio que está na moda hoje. Todo mundo quer empreender, né? E eu acho que isso tem um pouco de relação com a democratização do mercado de capitais. Porque a Bolsa ela abriu para todo mundo, o movimento da XP, outras corretoras importantes aí que vieram para o mercado. Isso democratizou o acesso, né? Comprar ações individuais e não o lote com 100 também tornou mais acessível. Hoje em dia a questão de classe social não é mais uma determinante para se vai investir ou não na Bolsa, por exemplo, né? É muito acessível investir com um pequeno valor. O que acontece? No mercado de capitais... por exemplo, demonstrações financeiras passam a ser essenciais. O camarada lá precisa entender o que é um balanço, precisa entender o que é uma DRE, né? Ele começa a compreender um pouquinho mais dessas ferramentas da gestão financeira primeiro, mas depois que tu entra nisso, cara, é tão fascinante que tu quer saber mais e tu acaba buscando mais. Hoje também nós temos muito conteúdo relevante na internet, né, nas redes sociais. Claro, tem muita porcaria, a gente tem que separar o joio do trigo. Mas, por exemplo, aqui, ó, o teu podcast é um exemplo. Olha quanto conteúdo de qualidade sobre empreendedorismo e negócios é trazido aqui no teu programa. E as pessoas têm acesso a isso. Então, daqui a pouco começa a falar em última linha, né? DRE, quanto foi o resultado, qual é o KPI, né? Qual é o ROI. Esses conceitos de negócio, de gestão, eles começam aos poucos a ir se permeando até para médias e pequenas empresas, né? E aí, claro, nós temos um caminho muito grande a prosseguir, né? A questão da governança, nós temos que implementar a governança nas nossas empresas, é uma coisa essencial,
né? E aí, junto com a governança, vem uma série de ferramentas, sendo a gestão da estratégia uma delas, né? Basicamente é como organizar as empresas para que elas sejam cada vez mais efetivas e para que cada vez mais o operacional não escravize o tempo do CEO, do proprietário daquela empresa, porque é o que eu costumo dizer sempre, né? Se o CEO da empresa, se o proprietário daquela empresa, né, ele não está pensando a estratégia daquela empresa, não está enxergando para onde ela está indo, não tem ninguém fazendo isso. E aí que entra a importância da gestão da estratégia. E eu sempre digo também isso, é muito importante. O operacional, eu tenho que estar lá na fábrica. Sim. Claro que tem, que não significa virar as costas. Significa separar um pouquinho do teu tempo para dar atenção para essa questão do planejamento e principalmente em nível estratégico. Eu entendo de que quanto mais essas metodologias começam a ser aplicadas nas empresas, porque eu reconheço que a grande maioria dos pequenos e médios empresários, de tanta confusão que tem, eles passam a maior parte do tempo apagando fogo, né? Porque é uma coisa aqui, ainda mais quando eles são centralizadores. Eu acho que isso também é terrível, né? Essa é a palavra-chave. Centralização. É que ele não tem... Ele descentralizar. Exato. Né? E para descentralizar a gestão, porque assim, não gere negócio grande de forma centralizada. Impossível. O dono vai infartar. Porque a empresa ela é muito complexa, ela tem muitas funções. É financeiro, é vendas, é marketing, é operação, é pesquisa e desenvolvimento. Olha a quantidade, olha a complexidade que é uma empresa, gerir uma empresa. Quem é que consegue dominar tudo isso sozinho e mais do que isso, fazer com qualidade, né? Então, descentralizar é a chave para crescer. Não tem crescimento sem descentralização. Agora, para descentralizar, precisa delegar. E delegar não é delargar. Então, qual é que é a forma qualificada que se faz isso? A forma qualificada é por meio da governança e da gestão da estratégia, não tem outro caminho. Meu caro, eu vou te dizer que a nossa região vai bombar. A gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, mas eu fico muito feliz assim que tem pessoas tão entusiasmadas como tu, que é um especialista nessa área, e outras tantas, porque hoje, se a gente fosse querer discutir nas atividades que tu atua, certamente a gente ia passar um bom tempo. Mas eu preciso de 1 minuto teu para tu dar o teu recado para esse empreendedor, para que ele possa, embora as adversidades são grandes, acreditar que o negócio pode sim dar certo. Olhando para aquela câmera. Aquela ali? Exatamente. Então tá. A minha mensagem é uma mensagem otimista, né? Empreender é muito difícil, é uma série de sacrifícios, é uma dor muito grande empreender, mas eu acho que nada traz, do ponto de vista pessoal e profissional, aliás, do ponto de vista profissional, tanta satisfação quanto empreender com qualidade, né? Atingir os objetivos por meio de empreender, por meio da atividade empreendedora. A gente vive numa região que já foi muito próspera, teve um declínio, mas está no nosso DNA ser empreendedor. Eu acho que isso é muito importante, Jorge. E o mais importante é a gente buscar o conhecimento, porque a gente não precisa fazer tudo sozinho. Esse é o primeiro ponto. Não é porque a gente é bom em uma coisa que a gente precisa ser bom em todas. E empreender é uma atividade muito complexa. Então, a gente sempre pode se socorrer de quem tem o conhecimento em determinada área para que a gente aprenda, porque o empreendedor ele sempre tem que aprender, né? E mais do que isso, pode também pedir sempre ajuda para profissionais. Com certeza. No nosso caso é um deles, né? A Bondet Advogados é uma empresa que se prepara para dar suporte e auxiliar esses empreendedores, né? No crescimento do seu negócio de forma sustentada. Recado dado. Meu caro Vinícius, muito obrigado pela tua participação no programa Negócio desta noite. E é sempre aquilo que tu disser. É uma sementinha que a gente vai colocando para que a nossa região realmente possa crescer cada vez mais, porque a gente tem muita gente com vontade, muita gente qualificada e muita gente boa. Tuas considerações finais, bem rapidinho, por favor. Jorge, muito obrigado pelo convite, um prazer, um amigo querido aí que eu fiz ao longo do tempo. Me convide sempre, estou sempre à disposição para
participar e contribuir com a cena do empreendedorismo aqui da nossa região. Que ótimo. Vamos encerrar o programa juntos? Câmara Central. Pessoal, quarta-feira maravilhosa para todos nós. Um resto de semana ainda melhor. E não vamos esquecer, daqui a pouco eu me atrapalho também. Terça-feira é o dia do programa Negócio, onde se fala de negócio, empreendedorismo, dificuldade, um monte de coisa. E pessoas como o Vinícius vêm sempre colocar um pouco do seu conhecimento aqui para nós, dividindo isso. E a gente fica muito feliz. Portanto, a gente quer então que vocês fiquem tão bem quanto nós, estejamos em paz, estejamos com Deus. Certo, Vinícius? Certo. Um abraço a todos. Uma boa noite.